A paz do Senhor, amém. Mais uma vez, muita alegria estar aqui, poder servir aos irmãos com a palavra de Deus. Vamos abrir nossas Bíblias lá em 1 João, primeira carta de João, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 7. Primeira João, capítulo 4, a partir do verso 7. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Nunca ninguém viu Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é, em nós, aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e que ele permanece em nós, pelo fato de nos ter dado do seu Espírito. E nós temos visto e damos testemunho do que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele permanece em Deus. E nós conhecemos o amor e cremos nesse amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus permanece nele. Nisto, o amor é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois assim como ele é, também nós somos nesse mundo. No amor não existe medo, pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e o que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus, mas odiar o seu irmão, este é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E o mandamento que dele temos é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Amém? Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer. É um andar solitário entre a gente. É nunca contentar-se de contente. É um cuidar que ganha em se perder. É querer estar preso por vontade. É servir a quem vence o vencedor. É ter com quem nos mata lealdade. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos a amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? O que é amor? O que é o amor? É uma pergunta difícil de se responder. Muitas pessoas tentam responder o que é o amor, e na tentativa de responder o amor, ou surgem frases, definições simples, supérfluas, rasas, que não definem realmente, que não trazem a profundidade do amor, ou então outros se evadem e dizem, não tem como explicar o amor é uma coisa inexplicável. Luís de Camões, um grande poeta português, tentou responder essa pergunta, tentou responder o que é o amor através desse poema que nós acabamos de ler. E nesse poema ele traz várias antíteses, ideias contrárias. Como, por exemplo, ele diz que o amor é uma dor que não se sente, um contentamento descontente. E por que ele faz isso? Ele faz isso para, no fundo, dizer que o amor é uma coisa contraditória e que a gente não consegue explicar. É uma coisa que não tem explicação. Luís de Camões escreve esse poema para, no fundo, dizer isso. Não tem como explicar o que é o amor. E por que nós temos tanta dificuldade de definir o que é amor? Simplesmente porque o amor
é algo superior a nós. O amor é algo que está além da nossa mente limitada. O amor não tem origem em nós mesmos, o amor não surge em nós. Por isso, a gente não consegue, com a nossa mente limitada e simples, definir o que é amor. Então é preciso, para que a gente compreenda o que é amor, entenda o que realmente é amor, é preciso que exista uma revelação que venha de cima, uma revelação superior, uma revelação que venha de alguém superior a nós. E aí, aquilo que Luís de Camões não conseguiu explicar, a palavra de Deus nos explica. A palavra de Deus nos ensina sobre o verdadeiro amor. No fim do primeiro século, da igreja cristã, começaram a surgir muitas heresias, muitos falsos ensinos, falsos crentes, falsos profetas. E aí isso estava atrapalhando a vida da igreja. João, o apóstolo, então, percebendo tudo isso, escreve essa sua primeira carta para combater tudo isso que estava surgindo. E aí ele vai, na sua primeira carta, mostrar a verdade sobre Cristo. Falar que Cristo que Jesus, aquele homem, é o Filho de Deus que encarnou, que veio para cumprir a obra do Senhor, que ele é realmente o Messias. Ele vai falar também a verdade sobre a igreja. Mostrar que a verdadeira igreja de Cristo, ela precisa passar em 3 testes. E aí, na primeira carta de João, ele vai fazer esses 3 testes. Os irmãos que já estudaram 1 João conhecem muito bem. É o teste doutrinário, para saber o que é que realmente a gente crê, a doutrina que a gente crê. O teste moral, que diz respeito à vida em santidade do crente. E o teste social, que fala sobre a vida em amor, a vida amando uns aos outros. E é exatamente sobre esse último teste, esse teste do amor, que essa porção de texto que nós lemos vem falar. Ele vem aplicar esse teste do amor em nossas vidas. E João vem apresentar alguns argumentos para nos ensinar a viver o verdadeiro amor. Ele começa no verso 7 com uma ordem, um mandamento. Ele já diz o seguinte: amados, amemo-nos uns aos outros. Essa já é a ordem que João já chega logo de cara. Por quê? Porque esse é o tom que ele vai discorrer ao longo dessa passagem inteira. O que ele quer trazer é que os crentes possam amar uns aos outros verdadeiramente. Esse é o principal ponto que João vem falar aqui, o amor uns aos outros. E a partir daí ele vai argumentar em relação a isso, para que a gente aprenda sobre o amor e como amar. E aí ele vai usar alguns argumentos, como eu disse. O primeiro argumento que João usa é o argumento do próprio amor. Ele vai falar sobre o amor em si, sobre o próprio amor. Que nós devemos amar por causa do que o amor é. E aí ele vai caracterizar o amor. E para caracterizar o amor, ele vai falar da origem do amor, de onde vem o amor. Ele vai falar como esse amor se revela para nós, que não conhecemos o amor. E ele vai falar o que é, na prática, esse amor. E aí ele fala, já ainda no verso 7, ele começa falando sobre a origem do amor. Ele diz: o amor procede de Deus. Todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então, o primeiro ponto que João traz para caracterizar o amor é a origem do amor. O amor tem a sua origem, a sua fonte em Deus. Não existe outra origem do amor, outra fonte de amor a não ser o próprio Deus. Por quê? Porque Deus é amor. Deus, em sua essência, é amor. O ser de Deus é amor. João vai mostrar isso, para trazer essa ideia de que o amor se origina em Deus. O amor não é somente mais uma das atividades de Deus. Não é como se Deus fizesse várias coisas e também Ele ama. Não, todas as atividades de Deus são amorosas. Todas as atividades de Deus são imbuídas, são cobertas do amor. Porque Deus, em essência, é amor. Então, Deus, a sua essência, revela o amor. Ele é a fonte do próprio amor. E veja que João ele diz que Deus é amor e não que o amor é Deus. Isso faz uma grande diferença. Por quê? Porque se a gente diz que o amor é Deus, a gente está, vamos dizer assim, idolatrando o amor
E em nome do amor, a gente pode fazer coisas que não agradem a Deus, como a gente vê aí no mundo afora. Em nome do amor, né, toda forma de amor vale, e aí por aí vai. Né? E isso a gente sabe, né, acaba caindo em práticas que não agradam a Deus. Então, o amor não é Deus. Deus é amor. Deus, em essência, é amor. Ele é a fonte e a origem de todo amor, todo verdadeiro amor. E se ele é amor, e não existe amor em mais nenhum outro lugar, se ele é a única fonte e origem do amor, como é que a gente pode ter acesso a esse amor? João diz, né, no verso 9, que como foi que esse amor foi manifesto a nós? Ele diz, nisto se manifestou o amor de Deus em nós. Manifestar é trazer à luz algo que estava oculto, estava escondido, e foi revelado. Então, esse amor que estava lá em Deus, né, na sua origem, na fonte, ele foi revelado a nós. Como? Em Deus, tendo enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. A encarnação de Cristo é a revelação do amor. Quando Jesus veio ao mundo, finalmente o amor se tornou conhecido. Jesus veio para revelar o amor, o verdadeiro amor. Então, se a gente quer conhecer o amor, olhe para Cristo. Cristo manifesta o amor de Deus. Não é à toa que tudo que Jesus pregou, fez e ensinou, né, revela amor. Ele prega sobre o amor, ele vive sobre o amor, e a sua obra, vamos dizer assim, maior, né, é única e exclusivamente sobre amor. Então, Cristo, Jesus, veio revelar o amor de Deus. Jesus é a plena revelação desse amor que estava oculto, né? Estava lá na fonte, que é Deus. Deus revelou esse amor enviando o seu Filho. Tá bom, eu sei que o amor se origina em Deus, sei que Deus nos mostrou esse amor enviando o seu Filho. Mas o que é, então, o amor na prática? Como é que eu amo na prática? É o que ele responde no versículo 10. Disto consiste o amor. Isto é o amor. Né? Isso que significa dizer que nisso consiste. Isso é o amor. Ele diz, não que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. O amor não surge em nós. Né? Não fomos nós que amamos a Deus. O amor surge em Deus. Ele que nos amou. O amor é manifesto através do envio do Filho ao mundo. Quando Cristo veio, o amor foi revelado. E o amor na prática se demonstra através do ato de sacrifício de Cristo, como propiciação pelos nossos pecados. É por isso que aqui ele fala, né, que o amor consiste nisso, no fato do Filho ter vindo como propiciação pelos nossos pecados. Agora ele está apontando para a obra sacrificial de Cristo. Que o amor se demonstra, então, na prática, através da renúncia, através do ato, né, da atitude de entrega e de doação do próprio Filho por cada um de nós. Dessa forma, de forma prática, o amor então se resume nisso. É uma atitude de sacrifício, de entrega, de renúncia em prol do outro, buscando o benefício do outro. E ele se revela, né, ele se define dessa forma. Então, João ele caracteriza o que é o amor. Ele diz que nós devemos amar porque o amor é isso. O amor surge em Deus, o amor é revelado em Cristo, e o amor é demonstrado através do sacrifício de Cristo. Então, se esse amor foi revelado, esse tão grandioso amor foi revelado para nós, derramado sobre nós pelo próprio Deus, que ele diz no verso 11, se Deus nos amou de tal maneira, com esse amor, nós devemos amar também uns aos outros. Se esse foi o amor que Deus derramou sobre nossas vidas, então nós devemos amar uns aos outros. É o que ele começa também falando no verso 7, né? Que devemos amar uns aos outros. E aí ele diz, se esse é o amor de Deus, se esse é o verdadeiro amor que foi derramado sobre nós, devemos então amar uns aos outros. E aí a gente não precisa nem sequer de motivos para amar. Muitas vezes a gente fica procurando no outro, né, um motivo para amar. Não, eu vou amar aquela pessoa ali porque ele me faz bem, porque eu gosto, porque a gente tem coisas em comum, porque isso e aquilo. A gente fica procurando razões no outro para amar. Quer um motivo para amar? Para você viver o amor? Se você nasceu de Deus, o motivo que você tem para amar é o próprio amor. O motivo que você tem para amar não está no alvo do seu amor, mas na origem do amor.
no próprio Deus, naquele que revela o amor a nós, porque Deus é amor. Então, o motivo que nós temos para amar não está no alvo do nosso amor, está na origem dele. Porque Deus é amor, porque Ele nos revelou esse amor, porque Ele demonstrou esse amor enviando o seu Filho. Então devemos amar uns aos outros, porque Deus é a fonte de todo amor. E Cristo revela esse amor através da sua vinda e do seu sacrifício para nos salvar. Esse é o primeiro argumento de João para que a gente venha amar uns aos outros. O argumento do próprio amor. E aí quando a gente ama, duas coisas acontecem na nossa vida. Quando a gente, segundo João, quando a gente pratica o amor, duas coisas acontecem nas nossas vidas. Ele diz, se nós amarmos uns aos outros, verso 12, Deus permanece em nós e seu amor em nós é aperfeiçoado. Quando a gente ama, essas duas coisas acontecem na nossa vida. Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Ele vai falar mais na frente, é como se ele agora abrisse, Agora tem dois assuntos para ele falar, da permanência de Deus e dessa perfeição do amor. Ele vai deixar para falar dessa perfeição mais na frente, quando ele vai falar de ser aperfeiçoado. E agora, dos versos 12 ao 16, ele vai tratar sobre essa questão da permanência de Deus. Quando a gente ama, essas duas coisas acontecem. Deus permanece em nós e o amor dele é em nós aperfeiçoado. Ele vai primeiro tratar dessa primeira questão, de Deus permanecer em nós. E esse é o segundo argumento de João para nós amarmos. Quando nós amamos, nós experimentamos essa união com Deus, essa permanência de Deus em nossas vidas. É interessante porque João ele fala, nos versos 12 ao 16, três frases, três premissas que caem no mesmo resultado. Ele diz assim no verso 12, para os irmãos entenderem. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. Aí no verso 13 ele diz, nisto conhecemos que permanecemos nele e ele permanece em nós, pelo fato de nos ter dado o seu Espírito. E no verso 15 ele diz, aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele permanece em Deus. Então ele fala três coisas que a conclusão das três é Deus permanecer em nós e nós permanecendo em Deus. Veja que do verso 12 ao 16, o foco de João é falar sobre isso, sobre essa permanência, sobre permanecermos em Deus. E aí ele vai trazer essas três afirmações. De forma geral, o que João quer dizer é que, como ele começa falando no verso 12, ninguém viu a Deus. Nenhum ser humano teve acesso a Deus, a ver o próprio Deus. Nem Moisés, quando pediu para ver a Deus, Deus não deixou porque disse que ele não ia aguentar. Então, ninguém viu a Deus. Ninguém. Mas, quando a gente ama aqueles que visivelmente representam a Deus, nós experimentamos, nós sabemos, temos a confiança de que Ele habita em nós. Quando amamos os nossos irmãos, aqueles que visivelmente representam a Deus, então nós temos a certeza, a confiança de que Deus realmente permanece e habita em nossos corações, que habita em nossas vidas. A ideia de permanecer também pode ser traduzido como habitar, como viver, estar. Então a ideia de João é essa. Ninguém viu a Deus, mas quando nós amamos aos nossos irmãos, nós estamos provando, digamos assim, que Deus habita em nós. Esse Deus invisível permanece em nós. E aí como é que a gente pode saber que Deus habita em nós? Como é que a gente pode ter essa consciência de que um Deus que nós nunca vimos vem habitar em nós? É o que ele fala no verso 13. Nós sabemos que Deus permanece em nós porque Ele nos deu o seu Espírito. Quando Jesus subiu, Ele prometeu que enviaria o Consolador e Ele enviou. A partir de agora, o Espírito Santo habita em cada um de nós que cremos em Jesus Cristo. Então, é assim que Deus permanece em nós, por meio da habitação do Espírito Santo em cada um de nós. E aí nós vimos, nós testemunhamos do amor de Deus, como ele fala no verso 14. Nós contemplamos esse amor de Deus, provamos esse amor, nós confessamos que Jesus verdadeiramente é o Filho de Deus. E aí é nesse momento que Deus permanece em nós, Deus vem habitar em nós. Vamos dizer assim, é como João invertesse a ordem, colocando na ordem certa, para nosso entendimento.
A ideia é, você confessa que Jesus é o Filho de Deus. Você crê no amor de Deus sobre a sua vida. Nesse momento, o Espírito Santo vem habitar em você. Ele permanece em você. E a consequência disso é o quê? Como é que você sabe que o Espírito Santo habita em você? Você ama o irmão. Você ama o próximo. Você vive em amor. Esse é o ponto de João, aqui dos versos 12 ao 16. É por isso que ele conclui, né, no verso 16, dizendo o seguinte: permanecer no amor é permanecer em Deus, porque Deus é amor. E aí, quando a gente permanece no amor, permanece em Deus, Deus também permanece em nós. Em outras palavras, é a mesma coisa que ele falou no verso 12. É a mesma coisa. Porque ele diz: se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. Quando permanecemos no amor, Deus permanece em nós. O ponto de João é esse. Quando nós amamos uns aos outros, nós estamos afirmando, né, demonstrando que esse Deus invisível, que ninguém nunca viu, habita em nós, por meio do Espírito Santo, que Ele mesmo nos deu. Não é que ao você amar uma pessoa, Deus vem e habita no seu coração. Não é que você ama, faz um ato de amor, aí Deus, olha, ele amou, agora eu vou morar nele. Não é esse sentido. É o contrário. É porque Deus habita em você que você ama. É porque Deus habita e permanece no seu coração que você vai amar ao próximo. Que você ama o seu irmão. Então, o amor aos irmãos é uma evidência de que Deus permanece em você. Quando nós amamos, nós mostramos que realmente conhecemos a Deus, conhecemos o amor de Deus, que o amor de Deus nos alcançou e que agora nós estamos, vamos dizer assim, demonstrando esse amor para com o próximo. Se o amor de Deus está em nós, se o amor de Deus está em você, você vai demonstrar que ele realmente está ao amar o seu irmão. Então, o amor, de certa forma, ele é um mandamento, mas ele é mais do que um mandamento. Ele acaba sendo uma consequência. Se você tem o Espírito Santo, se Deus habita em você, você vai amar. Você ama. Ele é um mandamento, mas ele vai além disso. Ele é uma consequência da permanência de Deus em nossos corações. Então, amar e permanecer no amor mostra que Deus permanece em nós. Porque Ele nos deu o seu Espírito quando confessamos que Jesus é o Filho de Deus. E assim, nós temos, então, o amor que vem dEle. O amor que se origina no Senhor. O amor, então, ele acaba se tornando... Esse é o segundo argumento de João. Que o amor, na vida de um crente, ele é mais do que um mandamento. Ele é uma consequência da habitação do Espírito no seu coração. Se você tem o Espírito Santo do Senhor, você vai amar. Nem que ele tenha que lhe entortar para você aprender a amar, mas você vai amar. Esse é o segundo argumento de João. E aí João agora ele vai, a partir do verso 17, né, verso 17 e 18, para o terceiro argumento. Ele volta para aquele ponto que ele tinha falado, né, de que o amor de Deus é em nós aperfeiçoado. Ele diz: se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. No verso 17 ele diz: nisto o amor é aperfeiçoado em nós. Nisto o quê? Em amar. Em permanecer no amor. Se permanecermos no amor, se amarmos uns aos outros, o amor de Deus é aperfeiçoado em nós. Quando nós amamos, o amor vai amadurecendo. O nosso amor vai amadurecendo, vai sendo aperfeiçoado. É aquela frase, né? A prática leva à perfeição. Em relação ao amor, isso é verdade. Quanto mais você ama, melhor você ama. Quanto mais você pratica o amor, mais aperfeiçoado é o seu amor. E aí pode chegar naqueles momentos que você pensa, né? Meu amor é muito fraco, eu preciso melhorar no amor, eu ainda não amo tão bem as pessoas, eu ainda fraquejo muito nessa questão do amor. Queria amar melhor, queria amar mais. O que é que eu posso fazer para amar melhor? Para ter um amor mais perfeito? João está dizendo: ame. Para você amar melhor, ame. Ame do jeito que você ama agora. Vamos dizer, meu amor hoje é uma nota 6. Pronto, ame com o seu amor nota 6, porque a partir do momento que você ama desse jeito, o amor em você vai sendo aperfeiçoado. Às vezes a gente quer esperar ter um amor nota 10 para poder amar todo mundo com o nosso amor perfeito. Mas João está dizendo:
Se nós permanecermos no amor, o amor será aperfeiçoado em nós. Então ame do jeito que você consegue hoje. E veja o amor de Deus sendo aperfeiçoado na sua vida. Veja você amando cada vez melhor. Você experimentando cada vez um amor mais perfeito na sua vida. Porque, como ele diz, se permanecermos no amor, o amor de Deus é aperfeiçoado em nós. Quanto mais a gente ama, melhor a gente ama. E para que o meu amor, então, tem que ser aperfeiçoado? Porque eu não posso amar com um amor nota 6, né? Porque eu não posso amar com um amor assim, mais ou menos? Porque eu tenho que melhorar o amor. João diz, ele diz, né? Nisto o amor aperfeiçoado em nós, verso 17. Para que, no dia do juízo, mantenhamos confiança. O amor ele precisa ser aperfeiçoado para que no dia do juízo a gente tenha confiança. A gente não tenha medo, né? Ele vai tratar aqui desses conceitos contrários, né? A confiança e o medo, a certeza e a dúvida, né? Então ele diz, quanto mais o seu amor é aperfeiçoado, mais você tem confiança no dia do juízo. O que é que tem a ver? O que é que significa isso? João não está dizendo aqui, todos nós sabemos que Jesus vai voltar. Todos nós cremos nisso, e que quando ele voltar, ele vai julgar as obras de todos os homens. Isso foi o que ele prometeu, isso é o que nós cremos e esperamos. Jesus voltará e vai julgar todas as coisas. Quanto melhor nós amamos, quanto mais aperfeiçoado o nosso amor, mais confiança nós temos nesse dia do juízo. João não está dizendo, a questão aqui, né, não é que você vai ser salvo, não é se você vai ser salvo ou não. Não é que quando chegar no dia do juízo, Deus vai ver a qualidade do seu amor, e dependendo da qualidade do seu amor, você vai para o céu ou vai para o inferno. Não é isso que João está dizendo. Ele está dizendo sobre a questão de viver com confiança ou com medo. Viver na certeza ou na dúvida. A ideia é, você quer viver na dúvida ou quer viver na certeza? Se você quer ter confiança de que no dia que Jesus voltar, você estará com Ele, então aperfeiçoe seu amor. Ame uns aos outros. Permaneça no amor. Quando o seu amor é aperfeiçoado, você tem confiança diante do dia do juízo, né? Do dia que Jesus voltará. Muitas vezes, a gente tem medo do juízo de Deus, da volta de Cristo, não por falta de conhecimento. A gente conhece, a gente estuda Apocalipse, vê que Jesus vai voltar, vai ter o trono branco, tudo lá que a gente estuda. Não por falta de fé, né? Como se você não cresce na volta de Cristo. Muitas vezes a gente tem medo do juízo porque a gente não ama. E é o que ele diz, né? O medo, ele envolve castigo. O medo, você tem medo porque você teme o castigo que vem, né? O juízo de Deus. E aquele que tem medo, ele não é aperfeiçoado no amor. Então, quando você tem medo, você nem amar consegue direito. Porque como a gente entende que o amor é um ato de sacrifício, como é que você vai se sacrificar, se doar, se entregar, se você tem medo? Você nunca vai tomar uma atitude dessa se você tem medo do que pode acontecer, das consequências. Então, o medo atrapalha até mesmo o crescimento e o aperfeiçoamento do nosso amor. Mas quando a gente cresce no amor, quando a gente vive no amor, e quando a gente contempla o perfeito amor de Deus, então o medo se vai. Porque o perfeito amor lança fora todo o medo. Quando a gente vive o verdadeiro amor e permanece no amor, então não tem medo. O que a gente tem é confiança, é certeza, confiança diante do dia do juízo. E de onde vem essa confiança? O próprio João explica. No verso... Espera aí que eu me perdi aqui. No verso 17, isso. No verso 17. Né? Ele diz, pois, né, está explicando, assim como ele é, também nós somos nesse mundo. A confiança vem do fato de que nós, ao amarmos e permanecermos no amor, estaremos sendo parecidos com Cristo. Por que é que a gente tem confiança diante do juízo? Porque através do nosso amor nós estaremos imitando a Jesus. E a gente só imita a Cristo, como aquilo que ele falou antes, se nós tivermos o Espírito Santo em nós. A ideia de João aqui não é a forma como você vai ser salvo. Teoricamente, ele já está falando aqui para crentes. Ele já está falando aqui para salvos. Então, é se você vai permanecer na dúvida
no medo ou vai viver uma vida de confiança e de certeza diante do juízo? E essa confiança ela vem justamente porque ao amarmos, ao permanecermos no amor, estaremos imitando o próprio Cristo. Como é que a gente vai chegar diante do juízo com obras imitando a Cristo, vivendo como Cristo e seremos julgados, condenados? Não vai acontecer. Nós sabemos que se vivermos na imitação a Cristo, andando como Cristo andou, então, no dia do juízo, Ele nos chamará para junto dEle. Não pelas nossas obras, mas pela obra dEle que nos transformou. Então, esse é o argumento de João. Nós devemos amar, porque à medida que a gente ama, o nosso amor é aperfeiçoado, a gente vai se parecendo cada vez mais com Cristo, e nisso a gente tem confiança diante do dia do juízo. Porque nós estaremos imitando o nosso Salvador, o nosso Senhor. Quando nós cremos no amor de Deus, nós amamos cada vez mais para sermos mais parecidos com Jesus. E isso nos dá confiança e destrói todo medo, porque nós sabemos que somos amados por Deus. Esse é o terceiro argumento de João. Permanecer no amor para que ele gere essa confiança. E aí João, então, a partir do verso 19, apresenta o seu último argumento. E o principal de todos eles. Ele diz, a partir do verso 19, que nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. O argumento que João vai apresentar agora para nós amarmos a Deus, amarmos uns aos outros, é o argumento do amor a Deus. Se a gente não ama o nosso irmão, então a gente não ama a Deus. E se a gente não ama a Deus, nada do que a gente faz tem validade, tem proveito, não serve de nada. Se não tem amor a Deus, não serve de nada. É hipocrisia, como já foi falado aqui nessa noite. É somente gestos e palavras jogadas ao vento. Se a gente não tem amor a Deus, nada vale. O próprio Deus, através de Moisés, quando foi revelar a lei lá em Deuteronômio, quando Moisés foi mais uma vez repetir a lei para o povo, antes de dizer qualquer mandamento, Moisés diz o seguinte no capítulo 6 de Deuteronômio: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus, é o único Senhor. Por isso, ame ao Senhor de todo o teu coração, a tua alma e da tua força. Antes de falar qualquer mandamento, Moisés diz: vocês têm que amar a Deus. Se você não amar a Deus, o cumprimento de qualquer mandamento que você cumprir aí, não vale de nada. É hipocrisia, é vazio. Tudo tem que vir do amor a Deus. Então, se a gente não ama a Deus, nada do que a gente faz vale. E como é que eu sei que eu amo a Deus? Se ninguém nunca viu a Deus, se a gente não pode ver Deus. Eu sei que eu amo a Deus se eu amo meu irmão. É o que João diz. Quando nós amamos ao próximo, ao irmão a quem nós temos a condição de ver, então nós estamos demonstrando que amamos a Deus a quem não vemos. Quando a gente ama o próximo, isso demonstra o nosso amor a Deus. Então, o nosso amor uns para com os outros se reverbera num amor ao próprio Deus. E esse é o quarto e último argumento de João. O amor a Deus. Por que nós devemos amar uns aos outros? Porque amar uns aos outros é amar a Deus. João apresenta esses 4 argumentos para que a gente possa entender o motivo de nós amarmos uns aos outros. De nós termos esse dever de amar uns aos outros. Ele não simplesmente lança uma ordem: amados, amem uns aos outros, e é isso. Não, ele diz por que devemos amar uns aos outros. Devemos amar uns aos outros porque o amor se origina em Deus, porque Deus é amor. Devemos amar uns aos outros porque, amando uns aos outros, nós permanecemos em Deus, estamos mostrando que realmente o Espírito Santo habita em nós. Devemos amar uns aos outros porque, ao amar uns aos outros, estamos imitando a Cristo. E ao imitar Cristo, nós temos confiança no dia do juízo. Devemos amar uns aos outros porque amar uns aos outros é amar o próprio Deus. João apresenta esses 4 argumentos. E esses são os motivos pelos quais nós devemos amar uns aos outros. Para os mais românticos, os casais aí de namorados, que estão com o coração em chamas, poemas são belas formas de se demonstrar o amor.
quando se escreve um poema, né, é uma forma muito bela, né, de falar sobre o amor, de demonstrar o amor. Inclusive, lá em Efésios, capítulo 2, no verso 10, Paulo diz que Deus fez um poema. Paulo vai dizer que Deus escreveu um poema. A palavra poema, do grego, ela vem do grego poema, né? Coloca só um izinho no meio, né? Então, poema vem do grego poema. E o que é que isso significa? Significa uma obra que você faz com as suas próprias mãos, uma feitura das suas próprias mãos, uma obra de arte, né? Que você usa criatividade para construir, para produzir. E lá Paulo diz que nós somos feitura de Deus. Nós somos poema, né? Nós somos um poema de Deus. A nossa vida é um poema escrito por Deus. E sobre o que esse poema das nossas vidas fala? Sobre o que esse poema que Deus escreveu em nossas vidas fala, né? Qual é o tema principal desse poema? Fala sobre o grandioso amor de Deus por nós, revelado na pessoa de Cristo, demonstrado através do sacrifício dele, e que por isso nós temos uma nova vida para então podermos andar nas obras que ele preparou para nós. Obras de amor. O poema que Deus escreve nas nossas vidas fala sobre o amor dele derramado sobre nós, para que a gente viva o amor. O amor de Deus foi derramado sobre você para que você ame o próximo. Não é somente para você se encharcar do amor de Deus e se alegrar, mas é para que você ame. Se Deus lhe amou, é para que você ame o seu próximo, para que você ame uns aos outros. É por isso que não existe amor sem amar. Deus não simplesmente olhou para nós e disse: eu amo vocês. Ele demonstrou o seu amor. Ele enviou o seu Filho para morrer por nós. E Cristo veio e morreu por nós. Então o amor não é só um conceito. O amor é uma atitude. Não existe somente o conceito, né, do amor sem a prática. Um poema, ele não existe até ele ter sido escrito. Da mesma forma, o amor não existe até ele ter sido demonstrado. Até ele ter sido praticado. Senão é somente um conceito, é somente uma abstração. O amor é algo prático, né? Algo que é vivido. É um mandamento, é uma atitude. A gente pode passar a noite inteira aqui falando conceito do amor, a teologia do amor, as palavras do grego do amor e do hebraico, falar um monte de conceitos sobre amor. Mas o que realmente importa é amar. O que realmente vale é sair daqui e amar as pessoas. É praticar tudo isso que temos aprendido. É por isso que João termina no versículo 21, do mesmo jeito que ele começa lá no versículo 7, com uma ordem. E que ordem é essa? Amem uns aos outros. Amem o seu irmão. Todo o argumento de João é para isso. Para que a gente aprenda a amar uns aos outros. A amar o próximo. A amar aos nossos irmãos. Um crente que nasceu de Deus, que é nascido de Deus, ele ama o próximo, porque Deus é a fonte de todo amor. Através do nosso amor, nós sabemos que nós realmente conhecemos a Deus e que Ele permanece em nós, porque nós fomos amados por Ele. Quando nós amamos, o nosso amor é aperfeiçoado, ele se torna mais parecido com o amor de Cristo. E isso nos dá confiança e nos livra do medo. E além disso, quando amamos o próximo, também estamos revelando o nosso amor a Deus. Tudo o que João fala é sobre isso. Por isso, ame. Viva o amor. Não somente aprenda sobre o amor. Ame. Coloque em prática o amor. Ame o seu cônjuge como um só, como uma só carne que vocês realmente são, de acordo com a palavra de Deus. Ame os seus filhos como uma herança que o Senhor lhe deu, como um presente de Deus. Ame os seus pais com respeito, com honra, considerando eles como realmente alguém que Deus colocou na sua vida para lhe guiar nesse caminho. Ame os seus irmãos, o seu próximo como a você mesmo. Ame os seus amigos como companheiros de jornada, aqueles que estão caminhando com você nesse mesmo caminho, né, nessa mesma jornada. Mas não ame somente aqueles que estão próximos a você, não ame somente aqueles que são do seu convívio.
Não ame somente aqueles que são da sua família, do seu grupo. Porque é muito fácil. Jesus diz, é muito fácil amar assim. Amar quem nos ama. Muito fácil, até os ímpios fazem isso. Amar assim é muito fácil. Mas nós devemos amar também aqueles que o nosso coração pecador insiste em dizer, não vou com a cara desse. Nós devemos amar também esses. Aqueles que a gente olha e muitas vezes não vai com a cara, diz, eu não gosto dessa pessoa. Devemos amar esses. Esses nós devemos realmente amar. Cristo derrubou o muro de inimizade. Então não construa outro no lugar. Ame. Viva o amor. Por esses que talvez o seu orgulho, o seu velho homem, né, rejeita, né, quer desprezar. Ame aquele que lhe magoou. Ame aquele que lhe feriu. Aquele que disse palavras duras em algum momento. Aquele que fez alguma coisa que lhe entristeceu. Ame a essa pessoa. Perdoe. Libere o perdão e peça perdão. Agora um perdão verdadeiro. Não aquele perdão que você diz, não, eu perdoo, mas eu não quero mais relacionamento, não quero mais ver. Perdoe como Deus nos perdoou. Ele lançou fora os nossos pecados. Ele não mantém diante dele as nossas falhas. Então ame esses que lhe magoaram, perdoe, conceda perdão e peça perdão. Ame também aquele que lhe persegue, aquele que lhe faz mal, aquele que você pode chamar, né, vamos dizer assim, de inimigo. Ame a esse, como Jesus nos ensinou. Ore por ele. Apresente a vida dele diante de Deus. Não pedindo para que Deus derrube um raio na cabeça dele. Não. Mas pedindo para que Deus tenha misericórdia da vida dele, abençoe a vida dele, transforme a vida dele. Ore pelo bem da vida daquele que lhe persegue. Isso é o verdadeiro amor. Amar aquele que nos ama é muito fácil. Mas nós temos que viver o amor, inclusive, nessas situações. Não ame coisas, não ame lugares, ame pessoas. Esteja disposto a abrir mão de coisas e de lugares por amor a pessoas. Esse é o mandamento que ele nos deixou. Ame pessoas. Ajude aqueles que precisam, se você tem condições. Demonstre o seu amor através também dos seus bens materiais, daquilo que Deus tem concedido à sua vida. Não brigue com pessoas, não gere contendas, não se envolva em contendas. Ame. Não se vingue de pessoas. Trate o mal com o bem. Ame. Viva verdadeiramente o amor. Nem sempre vai ser fácil amar. Nem sempre colocar tudo isso em prática vai ser fácil. Talvez você tenha que perder algo. Talvez você tenha que perder seu tempo. Talvez você tenha que perder seu dinheiro. Talvez você tenha que perder seu orgulho, que você muitas vezes não quer abrir mão do seu orgulho, mas você muitas vezes tem que perder isso. E talvez você tenha que perder até o seu próprio sangue. Afinal, isso é amor. Isso é amor. É o amor que verdadeiramente vem de Deus e que foi revelado através de Cristo. É uma atitude de sacrifício, de entrega, de renúncia, que não vê o próprio bem, que não se preocupa se vai ser bom para você ou não, mas que se importa com o outro, pensa no bem do outro. Isso é o amor que é revelado a nós. Esse é o amor que a palavra de Deus nos revela, que Cristo nos revela, que Deus demonstrou por nós. Então ame, porque esse é o mandamento que dele temos. Quem nasceu de Deus ama, porque Deus é amor. E em Cristo nos revelou esse amor, para permanecermos nele, sem medo, amando a Deus e amando aos nossos irmãos. Amém? Que Deus nos ajude a realmente viver esse amor. Vamos orar por isso. Pai, Senhor, antes de mais nada, Deus, queremos, Senhor, te pedir perdão, Senhor. Nos perdoa, Senhor, porque reconhecemos, Senhor, que o nosso amor ainda está muito aquém do que deveria ser, Pai. Deus, o Senhor quer que nosso amor seja aperfeiçoado, que nós amemos como Cristo amou. Amar como Ele, ter um coração igual ao dele, Senhor. Deus, mas nós ainda estamos muito longe, Senhor.
Por isso, Pai, nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Senhor, por esse amor. E nos ajuda, Senhor, a aperfeiçoar esse amor. Nos ajuda a praticar esse amor, Senhor. Nos move, Senhor, a amar uns aos outros da forma como nós conseguimos hoje. Para que daqui a algum tempo possamos ver o Teu amor aperfeiçoado em nossas vidas, Senhor. Deus, nos ajuda, Senhor, a praticar o amor, Pai. O amor, Senhor, não é algo teórico, Senhor. Não é somente uma doutrina. O amor é o nosso estilo de vida, Senhor. O amor é aquele que temos que viver a cada momento, Pai. Então nos ajuda, Senhor, a colocar em prática esse amor, a viver verdadeiramente o amor, a sair daqui, Senhor, e amar aqueles que outrora rejeitamos, Senhor, aqueles que não amamos. Nos ajuda, Senhor, a amar, a sermos conhecidos pelo amor, como o Senhor mesmo disse que seríamos, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a verdadeiramente viver esse amor. E nós te agradecemos, Senhor, porque nessa noite o Senhor nos fala sobre isso. O Senhor nos ensina sobre o verdadeiro amor. Não o amor como o mundo ensina, como o mundo prega, mas o amor verdadeiro que se origina em Deus. O amor de quem nós fomos alvo através da pessoa de Cristo, morrendo, se entregando em nosso lugar. Deus, tem misericórdia, Pai, de nossas vidas, Senhor. E nos ajuda, Senhor, a amar como o Senhor tem nos amado, Pai. Nos ajuda, Senhor, a verdadeiramente viver esse amor. Pai, nós queremos, Senhor, amar como o Senhor amou. É assim, Deus, que nós oramos, Senhor. Tem misericórdia de nós. E aplica essa palavra em nosso coração, Deus, para não pecarmos contra Ti. Em nome de Jesus. Amém.